Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fernando Maranzato. Embora eu já tenha considerado como concluído o nosso curso de criação de uma API REST com Node, algumas pessoas me pediram e eu vou fazer esse vídeo hoje para mostrar para vocês como que a gente vai fazer o deploy para a nuvem da nossa aplicação e do nosso banco de dados. Existem várias formas, várias abordagens, como os servidores compartilhados ou servidores dedicados, né? Tem várias maneiras da gente fazer o nosso deploy. E hoje a gente vai usar o Heroku. A gente vai usar um serviço gratuito, que pode ser provisório, você pode estar utilizando ele por um tempo, você pode inclusive contratar alguns planos pagos do Heroku, incluir o seu domínio e aí por diante. Então a gente vai abrir aqui o site do Heroku, então você vai entrar em heroku.com. Se você não tem seu cadastro, você vai dar um sign up, ou se não, você vai dar um login. No caso que eu já tenho o meu, então vou dar um login, vou entrar nele aqui. Aqui ele vai ter algumas opções, né? E a gente vai clicar aqui em Create New App. Vou dar um nome para ele, vou colocar, por exemplo, REST API Maranzato. Vou colocar aqui, deixar United States, que são as versões aqui que a gente tem disponível, e vou clicar em Create App. Bem simples, tá, pessoal? Agora que eu já criei o aplicativo aqui ele traz pra gente já um manual pra gente fazer um deploy. Então eu vou vir aqui, ó, vou abrir meu terminal. No caso, se você não tem instalado ainda, você pode rodar aqui um npm install -g para instalar global Heroku. Foi assim que eu instalei. Mas aqui ele também fala de outras formas para você instalar também. Então aqui você pode procurar aqui, ó, install Heroku CLI. Você pode clicar nesse link. Buscar outras alternativas, principalmente se você estiver no Windows, se você estiver no Linux aqui, no Mac, mas o próprio npm já serviu aqui para mim. Então vou rodar de novo também, porque eu já rodei. Em vez disso eu vou fazer já esse comando aqui, vou colocar Heroku Login. Vamos ver? Heroku Login. Aí ele está falando para eu apertar qualquer tecla e ele já vai abrir o navegador. Simplesmente vou clicar em Login. Eu já estou com a minha sessão logada aqui, né, no navegador. E tá lá, fiz o login. Em segundo lugar, ele mostra aqui pra gente como você começar um repositório novo de Git, ou você fazer um deploy em um repositório que já existe. Se você ainda não entende muito bem de Git, eu vou deixar aqui no canal o link com alguns outros vídeos que eu já fiz. Então, se você digitar aqui git remote -v, deixa eu aumentar um pouco, né? Pronto. Você vai ver o endereço dos repositórios remotos aqui do seu Git, caso você já tenha um repositório Git aqui, né? Se você não tiver, você roda o comando git init para criar um repositório novo, ok? Mas aqui eu já tenho. Então eu vou colocar git, vou seguir esse comando aqui, ó. Na verdade, Heroku, né? Heroku git. Aí depois eu vou colocar aqui, ó, /remote -a e o nome da minha API aqui que eu acabei de criar, que é REST API Maranzato. Nesse momento, ele vai estar vinculando o meu repositório remoto com o Heroku. Então, se eu colocar agora git remote -v novamente, ele vai trazer aqui o origin que está no GitHub e o Heroku. Ok? Então, eu tenho dois repositórios remotos dentro do mesmo Git, o mesmo repositório local. Então, nesse momento, eu simplesmente dou um git add ponto. Na verdade, se eu tivesse alguma alteração, né? Mas como eu não tenho, não fez diferença nenhuma esse comando. Também não tenho que fazer nenhum commit, porque se a gente olhar aqui no Git, eu já tenho aqui meus commits, né? Deixa eu voltar. E eu simplesmente vou rodar git push Heroku master. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vou aumentar um pouco essa tela. Pronto. Aqui ele deu um link pra gente. Se eu clicar nele aqui, ele já vai para a nossa API. E ele deu um erro aqui na nossa API. Vamos descobrir por que deu esse erro? A gente consegue olhar os logs aqui. A gente pode digitar Heroku logs --tail. Olha lá, ele deu um app crash. Por quê? Muito provavelmente porque aqui no nosso package.json,
Quando ele roda um start, npm start, ele vai rodar um nodemon. E provavelmente não tem um nodemon instalado aqui. E a gente não precisa do nodemon aqui, porque o nodemon é um pacote que a gente usa para dev, para desenvolvimento, tá vendo? Por isso que está em dev dependencies. Então, nesse caso, a gente vai criar um arquivo aqui, chamar ele de procfile. Veio até com o ícone já do Heroku aqui nessa minha extensão. Eu vou colocar aqui web, e vou colocar node server.js. Quer dizer que lá no Heroku eu quero rodar com Node, mas não preciso do nodemon. Agora que eu fiz essa mudança, eu vou criar um commit aqui, né? Vou fazer por aqui mesmo. Incluído procfile. Vou deixar igual aqui. Vou sincronizar. Na verdade, esse sincronismo que eu fiz aqui, ele está sincronizando com o GitHub, né? Então vou sair aqui do log, Ctrl C, dá um Ctrl L aqui. Então vou digitar agora git push Heroku master para fazer mais um deploy. Vamos ver agora? Olha, ele já trouxe um erro aqui, mensagem não encontrada, porque a gente está passando nenhum endpoint, né? Nosso app.js, a gente não tem nenhum endpoint direto na raiz. Vamos então pegar um exemplo que a gente já fez lá no Postman. Vamos ver um get de produtos, o que vai acontecer? Obviamente, né? Não é localhost. Deixa eu pegar aqui o endereço. Incluir aqui. O que aconteceu? Ele deu um erro aqui. E esse erro é porque a gente não tem o nosso banco de dados ainda. Mas está funcionando, a nossa API está sendo executada. Então se a gente voltar aqui e dar novamente aqui um git Heroku logs tail, aqui a gente pode ver as últimas chamadas, né? Get produtos. Nossa API está funcionando, só que está sem banco de dados lá. Então o que a gente vai fazer para acrescentar o banco de dados aqui? Eu vou clicar aqui em Resources, né? E aqui eu tenho os add-ons, né? Eu posso simplesmente digitar aqui o ClearDB, ou MySQL, né? Que é o que nós vamos usar. Aqui um detalhe importante, tá? Embora seja uma versão gratuita do MySQL que a gente vai usar, você só consegue incluir aqui se tiver já cadastrado seu cartão de crédito aqui no Heroku. E o cartão de crédito, ele é nacional. Eu cadastrei e deu certo, beleza? Você não vai ter nenhuma fatura se você selecionar essa opção free. Vou clicar aqui em Provision. Simples assim. Se a gente clicar aqui em ClearDB, ele vai demonstrar pra gente algumas opções. Inclusive, ó, How to Connect. Algumas dicas aqui, né? Segurança, SSL, mas por enquanto isso não importa. Existe uma documentação do ClearDB. Nessa documentação, ele dá uma dica pra gente em como pegar as credenciais do nosso banco, que é basicamente esse comando. Nós vamos rodar ele. Vou parar o log, colei o comando aqui, Heroku config pipe grep ClearDB database URL, vou dar um enter, e ele traz aqui pra gente algumas informações interessantes. Com isso, nós podemos abrir aqui o nosso SQL Tools. Além do localhost que nós já temos, eu vou criar uma nova conexão. Vou escolher aqui MySQL e vou colocar aqui as credenciais. Vou colocar aqui o ClearDB Heroku. O nosso host é essa informação que está aqui depois do arroba. Aqui. A porta padrão 3306. Nosso database é o que está aqui depois da barra. Vou colocar até esse cara aqui. O usuário é o que está aqui antes dos dois pontos. E a senha antes do arroba. Vamos fazer um teste. O erro está aqui, ó. Ficou um espaço na hora que a gente copiou aqui o nome da database. Vamos testar. Agora foi. Conectou. Então vou salvar minha conexão.
Só que agora é o seguinte, pessoal, então se a gente conectar aqui no nosso ClearDB, nós vamos ver que ele não tem, colocar show tables, ele não tem as nossas tabelas, né? Então eu vou abrir o Workbench e abrir aquela modelagem que nós fizemos em algum momento aqui nesse curso. Então já estou nele aqui, vou clicar aqui nas minhas configurações, vou criar uma nova conexão, e a mesma coisa que eu fiz agora há pouco, né? Vou abrir a modelagem aqui do nosso e-commerce, e tem um detalhe importante. Nós fizemos algumas mudanças no nosso banco de dados através de linha de comando durante esse curso. Nem tudo foi incluído aqui na modelagem, então a gente vai arrumar conforme a gente vai testando aqui. Então agora a gente vai sincronizar a nossa modelagem e eu vou acelerar um pouco o vídeo. Se você quiser ver mais detalhes sobre isso, assista esse vídeo que está aqui acima. Aqui é muito importante você substituir o esquema, tá? Senão você vai ter problema, porque ele vai querer criar um outro banco de dados chamado e-commerce. Então eu vou clicar aqui em Override Target. Aqui estão as duas tabelas que a gente vai criar. Eu vou remover esse Visible aqui, porque a gente pode ter problema por causa de versão do banco. Maravilha. Então eu vou vir aqui no meu SQL Tools, vou rodar de novo Show Tables. E as tabelas de pedidos e produtos já estão aqui, exceto a tabela de usuários. Não preciso disso agora, vou fechar isso. E o que a gente vai fazer então? Agora a gente vai abrir o nodemon.json, que é onde se encontram as nossas credenciais, né? Vou clicar em Edit Connection de novo. Vou copiar aqui o host. Deixar os dois lado a lado, né? Vou salvar. Vou comitar isso aqui. Alteradas as credenciais do banco. Vou subir. Mas isso não faz diferença no Heroku. Lembra que a gente não usa o Nodemon lá no Heroku. Em vez disso, a gente está usando para testar local primeiro o nosso banco de dados. Então eu vou rodar aqui um npm start. Vou colocar aqui localhost. Porta 3000, consultar os produtos. E não deu erro mais. Ele trouxe quantidade aqui e nenhum produto porque o nosso banco de dados está vazio. Então, como que a gente vai fazer para o nosso arquivo MySQL consultar o banco de dados, essas variáveis de ambiente lá no Heroku? A gente vai ter que criar essas variáveis de ambiente aqui, ó. Então, a gente vai entrar aqui no Heroku, clicar em Settings, Review Config Vars, ele já tem aqui o URL do Clear Database, que ele já criou pra gente, e aqui a gente vai copiar também. MySQL User, colocar aqui. Lembra que isso aqui, pessoal, pra gente testar na nossa máquina. Lembra que isso aqui é pra gente testar na nossa máquina, mas apenas para testar o servidor, mas eu recomendo que você volte aqui para o localhost, a gente vai voltar, tá bom? Tá pronto, aqui estão as nossas variáveis. Por via das dúvidas eu vou rodar Heroku Restart. Aqui eu posso voltar para a minha última versão do arquivo. Vou dar até um git revert aqui. Porque a gente não precisa dessa alteração aqui. Aqui a gente pode rodar local mesmo. O que a gente precisa são dessas credenciais lá na nuvem. Então eu vou dar aqui Heroku logs, --tail. E vamos testar lá no Postman. Voltei o link que estava aqui, /produtos. Pode ver que ele já está conectando no banco de dados e não deu erro aqui de conexão com o banco. Apenas não trouxe quantidade nem produto. Então, primeiro a gente vai fazer o cadastro do nosso usuário. Já deixei pronto aqui, ó, fernandomaranzato@gmail. Só um detalhe, né, que aqui tem que ser o caminho correto da nossa API, que está na nuvem já.
E veja bem, ele está falando que a nossa tabela de usuários não existe, porque a gente criou ela via script em algum vídeo aqui dessa série. Então, eu vou olhar aqui no nosso banco de dados local, describe usuários, só para relembrar a nossa configuração da tabela de usuários. Você tem duas alternativas, ou você altera a sua modelagem, o qual eu recomendo se o sistema for novo e não estiver em produção, acrescenta aqui, ou você roda o script novamente aqui de criação de usuários. Então, vou acelerar o vídeo novamente, para a gente não perder muito tempo com esse detalhe que a gente já viu aqui no canal, beleza? Se você quiser, você continua com o link que está acima. Então, eu vou conectar aqui na base do ClearDB e vou criar meu script. A tabela está aqui. Vamos criar o usuário então. Usuário criado com sucesso. Vou fazer login com o meu usuário. Novamente, faltou isso. E aqui o erro é o seguinte, ele está falando que a gente não tem chave secreta. E isso é porque a gente deixou de declarar aqui a chave secreta igual a gente fez no nosso Nodemon também. Então se eu pegar aqui o Nodemon, vou fechar um pouco isso aqui, né? É o nosso segredo aqui, ó, JWT Key. Vou criar ele também. Vou pôr igual. Por via das dúvidas, vou rodar novamente o Heroku Restart. Heroku Logs Tail, para a gente acompanhar o log. E tá lá, fizemos login com o nosso usuário. Vou copiar o token, já para usar nos próximos. No caso, o post de produto a gente precisa estar autenticado, né? E ele a gente está usando Form Data com o produto da imagem. Authorization, você vai vir em Bearer Token, já colocar aqui ele. Colocar atualizado, né? E vamos ver o que acontece? Novamente, estou com o mesmo erro que cometi. Olha lá, demorou. E ele deu um erro pra gente. Tá falando que a coluna imagem produto não existe. Provavelmente também nós incluímos via script. Segue o link acima. Então vamos criar ela aqui também. Vou dar um describe na tabela de produtos. E ela não existe aqui, então a gente vai dar um alter table produtos add column. Pode ser um varchar de 100 também. Vamos testar novamente. Criamos nosso produto, pessoal. Inclusive, ó, tá vendo aqui, ó, aqui é o URL da nossa API. Uma recomendação que eu faço para você é criar também uma variável de ambiente aqui, ó, URL API. Nesse caso, nós estamos usando essa URL. Essa é uma alternativa que eu achei para esse tipo de situação. Nós podemos declarar aqui também, desculpa ficar dançando nas telas, né? O Nodemon. URL API. Só que aqui é localhost porta 3000. Vou salvar. Feito isso, pessoal, eu vou dar um Ctrl Shift F e vou pesquisar por localhost 3000. E vou alterar todos os locais para poder buscar a nossa variável de ambiente que a gente acabou de criar. Então vou selecionar tudo isso aqui. Vou dar um Ctrl D algumas vezes para selecionar todos. E vou colocar aqui process.env.url API mais pedidos, nesse caso aqui, né? Vou até copiar isso aqui até aqui também. A mesma coisa aqui.
Vou selecionar tudo isso, vou dar alguns Ctrl D, vou colar. Vou criar um commit aqui agora, né? Substituído localhost fixo por variável de ambiente da URL API. E aqui eu vou dar aqui um git push Heroku master. Agora nós voltamos para o Postman. Um detalhe, pessoal. Esse erro, já dei uma pesquisada, tudo isso porque a gente escreveu uma palavrinha errada. Em vez de process desse jeito, é process. Então a gente vai dar um replace em todos os lugares. Então, process por process. Mesma coisa aqui. Git push Heroku master. Novamente. Então vamos testar. Vou lá, pessoal. Aqui o nosso endereço já está correto agora, pegando nossa variável de ambiente. Se a gente consultar os produtos aqui também, vamos ver vários produtos aqui já na nossa base no banco de dados e nossa API também. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado, e foi assim que nós fizemos o deploy da nossa API para o Heroku, tanto a API como o banco de dados. Então, se você gostou, você deixa aí o seu like, você se inscreve, ative as notificações e ajuda a divulgar esse trabalho aí para que todo mundo cresça junto, beleza? Um grande abraço e a gente se vê na próxima.